Eu quero, nessa oportunidade, saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, no livro de Isaías, o capítulo 61, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Muito obrigado, pode assentarem. Glória a Jesus. A palavra que iremos pregar nessa tarde é uma mensagem de boas novas. O Senhor Jesus, Ele trouxe boas novas a todos nós. Então eu quero vos dizer a todos nessa grande oportunidade que as palavras do Senhor tem que ter unção. E não há unção nas mais palavras. Por exemplo, dizer ao pecador que ele vai para o inferno. O pecador está bem consciente desse fato, pois ele não é como os animais sem entendimento. Ele sabe dividir o bem do mal, e que não pode servir dois senhores, e que existe céu, que existe inferno, que existe Deus e o diabo, que existem dois caminhos, que um conduz à vida eterna e o outro à perdição eterna. Mas as boas novas que eu quero anunciar nesta oportunidade é dizer que Deus tem preparado a provisão para a vida eterna e que o inferno pode ser evitado. Então, boas novas é que Deus pode mudar a página da sua vida e que a sua vida pode ser abundante, cheia da bondade de Deus. O Espírito do Senhor me ungiu para anunciar o Evangelho de boas novas. As palavras de boas novas, meus amados, é que fez um paralítico aceitar a destear um teto de uma casa para estar diante de Jesus, para receber dele uma libertação. As boas novas é que faz uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade enfrentar uma grande multidão e tocar no Mestre Jesus e receber dele a libertação. Então as boas novas é que fez sair de casa 2 cegos de uma vez, apalpando pelos caminhos até a presença do Mestre para receber a sua libertação. As boas novas é que trouxe a libertação a um filho endemoniado que muitas vezes era lançado no fogo pelos demônios. O mundo está faminto de palavras de boas novas. Então chega de condenação. Jesus não proferiu palavras de condenação ao ladrão ali na cruz, mas sim de boas novas. Hoje estarás comigo no paraíso. Toma o teu leito e anda, ser curado, tirai a pedra. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Vamos, amados irmãos, anunciar as boas novas nessa última hora. Vamos ser missionários nessa última hora. Nós temos o exemplo do grande missionário Alexandre Duff, quando ele regressando da Índia para a Escócia, todo debilitado, pois como ele fez como Paulo, quando disse em 2 Coríntios 12:15, gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Esse homem se levantou um dia diante de uma assembleia e rogou ao povo ao envio de missionário à Índia. E na metade da oração, ele desmaiou, foi levado para o hospital, e depois que voltou à consciência, vendo onde estava, ele disse: eu não terminei o meu pedido ainda, leve-me de volta para eu terminar. Os médicos disseram que não, pois a sua vida corria risco, e ele disse: eu vou, mesmo que eu morra. Então levaram de volta aquele missionário para a assembleia, e ali ele foi recebido com muitos aplausos. Ele, com lágrimas nos olhos, com a voz trêmula, ele disse: pais e mães da Escócia, é verdade que vocês não têm filhos missionários para enviar para a Índia?
Não tem, mas quando a rainha Vitória chama voluntários para o seu exército de guerra, vocês livremente dão os seus filhos, sem reclamar de nada, sobre o risco e o clima desgastante da terra. Mas quando o Senhor Jesus pede voluntário, vocês dizem: não temos filho para dar. E voltando ele para o plenário, ele disse: senhores, já que não tem voluntários, eu vim para morrer na minha casa, mas amanhã mesmo estou regressando para as margens dos Ganges e deixarei a minha vida ali como escocês que está disposto a morrer por eles, por amor às almas. Oh, glória a Jesus! São as grandes razões, meus amados, que nos faz despertar nessa última hora a deixar tudo para anunciar o Evangelho do Senhor. O primeiro é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segundo é que ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. O terceiro é que o valor das almas é muito alto. A Bíblia nos diz que o valor é tão alto que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E as quartas razões é quando Paulo diz: eu sou devedor a Deus, e ai de mim se não anunciar o Evangelho do Senhor. A quinta razão é que o Senhor Jesus espera por nós, e que esse Evangelho será pregado a todo mundo em testemunho do seu nome. O sexto é que se alguém morrer sem ser avisado, o Senhor vai requerer de nós. Meus amados irmãos, quando você está evangelizando, quando nós estamos evangelizando, nós estamos mexendo com as forças malignas que desejam manter o domínio sobre o oprimido. Quando você evangeliza, você não está no campo material, mas você está no campo espiritual. Está lidando diretamente com os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Não há arma melhor e nem mais eficaz do que a palavra do Senhor, porque a palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir até os pensamentos e o propósito do coração do homem. Glória a Deus! Jesus venceu as tentações lá no deserto. Ele venceu com a palavra, porque ele conhecia bem, dizia: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito, adorarás só Deus e só Ele servirá. Portanto, meus queridos, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, porque passarás o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Vamos anunciar as boas novas, pois esta palavra, ela é a única que transforma os bêbados, os marginais, os assassinos, os homossexuais, as prostitutas, os maníacos, em seres humanos restaurados, pois ela é a única que transforma o homem velho numa nova criatura. Quando se aceita o Senhor, quando se entrega a sua vida ao Senhor, as coisas velhas se passarão e tudo se faz novo. Não perde essa grande oportunidade. As três entidades se apresentou ao maioral dos demônios, dizendo: ei, o primeiro ele disse: eu vou à terra para destruir os homens, e dizendo: eu vou colocar dúvida nos corações deles.
O segundo se apresentou marginal e disse: eu vou e colocarei nos corações deles orgulho, e ele se destrói por si mesmo. O terceiro disse: eu vou e digo a eles que é bom servir a Deus e que Deus é bom. E o maioral ficou nervoso. O demônio disse: não terminei ainda. Vou dizer para eles que é bom, mas que não precisa ter pressa, que pode deixar para amanhã. E o maioral agora aplaudiu e disse: é você que vai, porque aí eles deixam para amanhã e nós destruímos eles antes de obedecer a Deus. E ele está aí a todo vapor, querendo que você deixe para amanhã. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não, a nossa luta é contra as potestades, é contra o inimigo das nossas almas, que está querendo te deixar preso. Mas o Senhor, que veio para libertar os cativos, Ele está aqui nessa grande oportunidade para libertar a sua vida. Meus amados, você que tem uma chamada de Deus para fazer a sua obra na terra, não seja um fujão da presença de Deus. Você não pode fazer isso. Você não pode fugir, porque às vezes você consegue fugir do pastor, dos líderes, dos patrões, mas não consegue fugir de Deus, porque os seus olhos serão como chama de fogo. E a Bíblia diz que existe muitos por aí fugindo de uma chamada, de uma missão, de um compromisso, fugindo da vontade de Deus para a sua própria vontade, fugindo ao contrário da vontade de Deus. Mas preste atenção, vai chegar a hora de Deus enviar grandes tempestades para o seu barco. Lembre da história de Jonas, quando ele desviou do chamado do Senhor. Deus enviou para o seu navio uma grande tempestade, e você não vai resistir quando ele enviar essa grande tempestade. Então, antes que chegue este dia, cede, entrega para o Senhor. Olha aqui, porque com Jonas não foi diferente. Deus enviou uma grande tempestade, de modo que ele estava a ponto de despedaçar. Aquele barco estava se despedaçando. Quando os marinheiros clamavam cada um ao seu Deus, tirando as cargas do navio, para ver se havia uma saída, e cada vez mais o mar se enfurecia, e Jonas dormindo no porão do navio, um profundo sono. Hoje o mundo está em revolta, está em tempestade, e muitos dormindo o sono da negligência. Mas enquanto eles dormem, o inimigo está destruindo. O inimigo está destruindo a sua vida, está destruindo a vida dos homens, está destruindo na maconha, na heroína, na cocaína, nos vícios, nas embriaguezes, nos roubos, nos furtos, nos adultérios, nas prostituição, na impureza, na lasciva, na idolatria, na feitiçaria, nas pelejas, nas dissensões, nas invejas, nos homicídios e muitos outros semelhantes, que faz a separação entre Deus e o homem. Enquanto você dorme, enquanto você está dormindo, o inimigo está destruindo as vidas das pessoas diante de você. Então vamos despertar e vamos comigo anunciar as boas novas. Muitos estão conscientes do seu dever como servo do Deus vivo, como luz do mundo, como sal da terra, mas cada dia, ao levantar e ao deitarem, estão fugindo de Deus, do seu ideal, do seu propósito. E quando o servo de Deus foge, você sabe o que acontece? A Bíblia diz no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 4: se tornam a maldição para os outros. As pessoas,
Onde ele chega, chega também a desgraça, chega o desconforto, a maldição, e as outras pessoas sofrem ao nosso redor por causa do nosso pecado. Enquanto Jonas fugia de Deus, seguindo a ilusão do seu coração, para bem longe da presença de Deus, para bem longe do mandado do Senhor, querido, e quando você foge, você se torna insensível, você não sente mais o Espírito de Deus falar com você. A Bíblia diz que os marinheiros, a cada um buscava o seu Deus, tirava as cargas, mas não adiantava nada. Então quero dizer que o mundo pode clamar, pode chorar, pode amargurar, e tudo que eles quiserem fazer para que haja paz, e não vai conseguir. Sabe por quê? Porque eles servem qualquer tipo de Deus, qualquer tipo de deuses que não exigem santidade, os deuses que não requerem nada, mas o verdadeiro Deus, ele exige santidade, compromisso, conserto, arrependimento, louvor, honra e glória só para Ele. Glória ao Dalabada Caixão de Coca. Ele não se mistura, ele não aceita meio termo, porque ele é verdadeiro, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então, quando o homem foge do Senhor, ele se torna insensível. Enquanto os marinheiros clamavam, tira as cargas, Jonas conseguia dormir no meio daquela tormenta. Então, quando o homem foge do Senhor, ele se torna insensível. Enquanto os marinheiros clamavam, tiravam as cargas do navio, Jonas conseguia dormir no meio daquela tormenta, aquela tempestade, porque ele tinha perdido a sensibilidade, a capacidade de chorar, de ser solidário, de ajudar, de orar, de ler a Bíblia. As coisas de Deus não lhe atraíam mais. As coisas de Deus às vezes não estão atraindo mais você. Meus amados irmãos, nós estamos numa tremenda batalha. Estamos nessa última hora numa tremenda guerra espiritual. E se nós não amarmos com as armaduras de Deus, e não cingir os nossos lombos com instrumentos do Senhor, não se preparar com a palavra de Deus afiada em nossos lábios, nós vamos ser consumidos nessa guerra. Porque o inimigo nessa última hora, ele tem jogado todos os seus laços preparados, com todas as artimanhas, para confundir você, para deter você, para você se conformar com este mundo, porque ele sabe que poucos dias restam para fazermos alguma coisa, e ele quer que você não suba para o céu. Ele quer que você fique, e se porventura você chegar lá, que você chegue de mãos vazias. Quando você foge, você perde a sua identidade. Quando você foge do Senhor, você perde a sua identidade espiritual. Veja no versículo 8 e 9, você não é reconhecido e tem que pagar o preço, porque o mundo quer saber quem é você, se confia em você ou não, se você é do bem ou é do mal, se você traz alegria ou tristeza, se você é luz ou se você é treva. O mundo quer saber quem é você. Os marinheiros queriam saber por causa de quem nos sobreveio este mal, e começaram as especulações, e dizer a Jonas: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Qual é a tua identidade? Como vieste para aqui? Qual é a sua procedência?
Qual é o Deus que você serve? Sabe, irmãos, quando você tem que levar uma descascada das pessoas do mundo para você aprender, é quando o ímpio olha para você e dá-lhe uma palavra que você se sacode todo. É quando fez com Jonas, às vezes para criar, né? Olha aqui, foi assim que aconteceu com Jonas. Chegou a hora dele confessar. Ele disse: eu sou hebreu, eu temo o Senhor que fez o céu e a terra e o mar. E a Bíblia diz que no versículo 9, vai chegar a hora de você também confessar para o mundo inteiro que não dá mais para fugir, que não dá mais para fugir da presença do Senhor, que tem que voltar à realidade, às suas origens. Você que desviou, você que parou de fazer a obra do Senhor. Quando o servo foge do seu Senhor, se torna um motivo de escândalo. Pode observar no versículo 10, quando os marinheiros ficaram possuídos de temor e disseram: por que fizeste isso, Jonas? Nós estamos escandalizados contigo. Não sabemos nada sobre o seu Deus, sobre o Deus de Israel, mas você fez a maior burrada da sua vida, porque nós não faremos isso com o Deus que nós servimos. Amós 3:7, Deus não fará nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. No coração de Deus já estava determinado a destruição daquela cidade, mas Deus estava no controle e deu uma grande oportunidade para a cidade de Nínive, porque o controle está na mão dele. Ele pode alterar e pode diminuir. Ele faz acontecer e faz não acontecer. Portanto, ele diz: porventura alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus é tão bom, meus irmãos, que deu a segunda chance para Jonas. Assim como ele deu para Jonas, ele pode dar para você que tem fugido do Senhor. Ele conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele conhece o seu nome. Ele conhece o seu endereço. No capítulo 3, versículo de 1 a 10, Deus não fez o que estava previsto, porque os homens se arrependeram com a mensagem de Jonas. Aquela mensagem dura e cruel, mas é o que Deus mandou. O profeta não pode se acovardar, nem que tenha que morrer, mas tem que entregar o recado como Deus manda. Então ele anunciou aquela cidade. Aquela cidade ouviu quando ele dizia: daqui a 40 dias serão consumidos, se não arrependerem. Lembro-me do profeta Jeremias, no capítulo 32, versículo 3, quando o profeta Jeremias entregou uma profecia ao rei de Judá, dizendo: o seu reino será entregue nas mãos do rei de Babilônia. O rei não gostou da palavra e mandou que prendesse o profeta no poço. E ele ficou naquele lugar escuro, úmido, solitário. E quando tirou ele dentro daquele poço, o rei perguntou: porventura alguma palavra de Deus para mim? No capítulo 32, versículo 33, Jeremias olhou para o rei e disse: há uma palavra de Deus para você. O teu reino será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e não há outra mensagem. Mesmo que eu tenha que voltar para o fundo do poço, eu terei os restos dos meus dias consumidos, mas a palavra de Deus é esta: eu não posso aumentar e nem diminuir, porque eu devo ser fiel ao Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vale a pena ser servo do Deus Altíssimo, porque Ele te livra da condenação. Não há outra mensagem. Mesmo que eu tenha que voltar para o poço,
e terei o resto dos meus dias consumido. Mas a palavra de Deus é esta: eu não posso aumentar nem diminuir, porque eu devo ser fiel ao Deus que eu sirvo. Pedro e João sendo ameaçados diante das autoridades para não pregar em nome de Jesus, eles disseram no livro de Atos 4,19: julgai entre vós mesmos, que nos importa obedecer a Deus ou aos homens, mesmo que vocês respondam o contrário. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. No versículo de número 6 de Jonas, chegou a notícia ao rei de Nínive, e a primeira coisa que ele fez foi descer do trono, foi humilhar-se, foi tirar as suas vestes reais e cobrir de saco e sentar nas cinzas. Nós estamos carentes de ver as autoridades fazer isso, se humilhar diante de nosso Deus, buscar a sabedoria do alto. Muitos que amavam a Deus sobre todas as coisas, hoje já não amam mais, deixou Deus em segundo plano, por causa do orgulho, do salário bom, do cargo bom, da conta bancária. Irmãos, ainda é tempo de descer do trono, esvaziar-se de si mesmo e encher-se de Deus, e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as da terra perecem e as do céu permanecem para sempre. Glória a Deus. Deposite no céu o melhor para Deus. Nós estamos nessa última hora. Pedro, no primeiro Pedro 5:8, quando ele disse: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando quem o possa tragar. Principalmente você, que vai dar muito fruto para o reino de Deus. Veja no livro de Lucas, capítulo 22, 31 e 32. Satanás viu algo diferente em Pedro, a ponto de pedir e desejar peneirar ele como trigo na peneira, a fim de deixar enfraquecido, desanimado, desgastado. Então Satanás pediu a Deus a permissão para atacá-lo, apóstolo. E Jesus avisou a Pedro e disse: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E a Bíblia diz que Pedro cresceu na graça e no entendimento e conhecimento, a tática, e conhecendo a tática do inimigo. É por isso que ele nos despertou dizendo: vigiai e comparar o inimigo como leão. Os leões, quando querem atacar as suas presas, eles se colocam ao contrário do vento, para a presa não sentir a sua presença. E aí eles começam a atacar as manadas, sem pressa, sem carreira, gerando medo nos animais. E ali, ele já destaca no meio da manada qual é o seu preferido. Geralmente ele ataca os animais mais velhos, cansados, os feridos da manada. Então, ele assusta a manada para poder atacar. E aquele que é fraco, depois de ele escolher a sua presa, ele deixa todos de lado para perseguir e pega aquele que ele escolheu. É por isso que Pedro nos adverte: cuidado, o inimigo é invisível. Ele anda camuflado em busca de cristãos fracos, que não buscam Deus, que não tem fé, que não procura envolver na obra de Deus, para estar protegido pelo Senhor, que não jejua, que não ora, que não lê mais a Bíblia, que estão congregando só em casa. Cuidado! O Senhor está avisando por intermédio desta palavra. No caso de Pedro, o inimigo pediu e Jesus não deu. Rogou ao Pai para que não permitisse, porque ele viu os esforços de Pedro. Ele viu que Pedro abandonou tudo para seguir.
Portanto, irmãos, não te mostre frouxo no dia da tua luta. Eu quero vos contar uma história para nós encerrarmos. Em 1958, lá no subúrbio de Seul, na Coreia do Sul, o missionário David Cho, direcionado por Deus, ele foi até lá para começar uma grande obra, para começar uma igreja, e começou levantando ali uma tenda para a realização dos primeiros cultos. E o reino das trevas desabou-se sobre ele, e o líder espiritual de uma religião pagã ameaçou ele dizendo: nós estamos aqui há muito tempo e temos domínio sobre esse lugar. Se você construir uma igreja aqui, nós destruiremos, e você poderá até ser morto neste lugar. Mas o homem de Deus, ele não teve medo, porque ele sabia que o que estava com ele era maior. Além de saber que ele não poderia temer o homem que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. E ele chegou ali e orou intensamente a Deus. E de repente aquele sacerdote daquela religião pagã, ele fez uma proposta: você diz que o Jesus Cristo é o mesmo de ontem e de hoje eternamente, então eu lanço um desafio aqui, no bairro desse lugar, no bairro dessa cidade, mora uma mulher que é paralítica e tem uma filha raquítica e está à morte. Se você curar ela dentro de um mês, nós permitiremos que construa a sua igreja, e do contrário, terá que ir embora. Está disposto a aceitar? E ria, encarnecia do homem de Deus. Como quem dizia: você caiu nessa cilada, você caiu nessa armadilha e não pode sair dela. Mas o homem de Deus respondeu: eu aceito, mas com uma contraproposta. Quando a mulher se levantar em nome de Jesus Cristo, você deve abandonar a área. E o homem aceitou. E aí começou a guerra espiritual. O homem de Deus começou a orar 21 horas por dia e visitava aquela mulher paralítica. E ele disse que a casa daquela mulher era um mau cheiro, de tanta sujeira, tanta imundícia, que era insuportável. Mas ele começou a limpar aquela casa e a pregar o evangelho transformador. E aquela mulher irredutível e dizia: eu não quero a sua religião, eu prefiro morrer assim. Mas quando o homem de Deus saía, o sacerdote pagão chegava e dizia: se você aceitar o cristianismo, você e a sua filha serão aniquiladas. E o homem de Deus chegava tentando colocar alguma coisa de fé na vida daquela mulher. Ele plantava a semente de manhã e o pagão arrancava de tarde. Mas na primeira semana nada aconteceu. A segunda e a terceira, e nada acontecia. E já era no dia 29. Era o último dia do desafio. Era o último dia do desafio. E nada. E o homem de Deus já desesperado. E eles cantando já a vitória, rindo do homem de Deus, já preparados para derribar a tenda e expulsá-lo daquele lugar. Mas no dia 30 do último dia, o homem de Deus orava intensamente numa grande batalha espiritual. E ele dizia: Deus, por favor, faz alguma coisa. Se Se o Senhor não fizer, nós e os teus filhos
ficaremos envergonhados perante essa grande cidade. E em sua oração ele teve uma visão, que a porta da tenda se abriu e entrou ali uma grande serpente. E ela entrou e dançava ao som de uma música oriental. Só que a serpente tinha uma cabeça de mulher e era lindíssima. E ele disse: nunca vi um rosto feminino tão lindo como aquele corpo. E o corpo era de serpente. E esta mulher, com um sorriso nos lábios, ela disse: vamos viver em paz. Não precisamos lutar um contra o outro. Vamos nos entender mediante um acordo e viveremos felizes para sempre. O homem de Deus respondeu: só que você é uma serpente e um ser humano ao mesmo tempo. Eu não posso conviver ao seu lado. E de repente, o rosto daquela mulher foi transfigurando e já a fisionomia era de um demônio. E a serpente pulou sobre ele e ele pegou pelo pescoço, mas ela tinha muita força e derrubou ele por terra. Quando estava pronto para devorar a cabeça do homem de Deus, ele não conseguia falar, mas lá no seu íntimo ele clamou: Senhor. Aquela serpente foi enfraquecendo, e ele conseguiu gritar alto: Jesus! E de repente a serpente tombou sobre o chão, e o homem de Deus conseguiu pisar na cabeça e esmagou. Glória a Deus! Ele pegou ela e enrolou em seus braços como se fosse uma corda e mostrou a uma grande multidão que havia reunido na cidade e disse: vocês adoraram essa serpente por muito tempo e hoje ela está derrotada. Vocês agora precisam entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador. E quando ele despertou-se daquela visão, era 4h30 da manhã, quando ele levantou rapidamente e se vestiu para ir orar da madrugada. Quando terminou a oração, ele viu uma irmã gritando apavorada e dizendo: pastor, é o fim, pastor, eles vêm contra nós. E o pastor foi para a frente correndo, quando viu uma multidão de pessoas, liderado por uma mulher que trazia uma criança em seus braços, e a mulher tinha a aparência da mulher que era paralítica. E chegando na tenda do pastor, ela disse: pastor, você está lembrado de mim? Eu sou aquela paralítica que o Senhor me curou. Pastor, 2h da manhã o Senhor me apareceu lá no pátio da minha casa e gritou comigo dizendo: levanta em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu levantei e vi que estou curada, e também a minha filha está curada. E eu gritei e chorei, e o meu corpo tremia, era um calor que inundou todo o meu ser. E quando eu empurrei a porta para conversar com o Senhor já tinha vindo. E agora estou aqui para aceitar a Jesus como Salvador da minha vida.
Oh, glória ao Narabadai! E foi uma grande festa, meus irmãos. E agora os pagãos, eles tiveram que fugir. E o povo de Deus queimou o templo dos pagãos. E ali eles construíram um templo com a capacidade para 5.000 pessoas. E hoje os evangélicos ali são mais de 12.000 pessoas. Então, nessas batalhas, eu quero dizer que nós não estamos só, porque o Espírito Santo lutará por nós. Não tenha medo. Há momentos que nós temos que entender esse mistério, sabe como? Subindo lá no Calvário, descendo lá no Getsemane, para contemplar o sofrimento do Senhor, para contemplar o sofrimento do Salvador do mundo, só para não transgredir a vontade do Pai. E ouvi Ele dizendo em Mateus 26:39: Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Não é como nós queremos ou como nós pensamos, mas é como Deus quer. Filipenses 2, e versículo 2, ele diz que a nossa salvação deve ser operada diariamente com temor e tremor, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu amado, quando se foge da justiça, Ezequiel 33:18, quando você desvia da justiça e pratica a iniquidade, você morrerá nela. Mas se converter o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Porque o Senhor não tem prazer na morte do perverso, mas Ele quer que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Nós fomos escolhidos, irmãos. Não temos que deitar normas e regras. Nós temos somente que obedecer e cumprir o nosso dever de obediência. Os que querem substituir a vontade de Deus pela sua própria vontade se dar muito mal. Nós temos exemplo de muitas pessoas que queriam viver o Evangelho segundo a sua vontade, pelo seu ponto de vista, seguindo a sua própria opinião, mas eles se deram muito mal. Então, meus amados, diante dessa mensagem já estou parando, mas ainda eu quero dizer a vocês, dar exemplo de muitas pessoas que se deram mal, porque se desviaram dos caminhos do Senhor, querendo fazer a sua própria vontade. Quem sabe você que está à beira do caminho, você que está à beira do poço, que não tem mais prazer em evangelizar, de falar a verdade da palavra de Deus, e sabe que você parou no meio do caminho. Eu quero dizer tão somente rapidamente, em 2 Samuel, capítulo 6:37, nosso exemplo de usar, que não podia tocar na arca, e tocou, e Deus matou na hora. 1 Samuel 15:3, Deus deu uma ordem para Saul destruir os amalequitas, o seu rei, o seu gado, as suas mulheres, as crianças. Ele não tinha que questionar nada, somente obedecer ao Senhor. Mas Saul fez ao contrário da vontade de Deus, e ele deixou vivo o rei daquele povo, e trouxe as melhores vacas, os melhores bois e ovelhas e os cordeiros. Mas quando foi repreendido pelo profeta Samuel, ele deu uma bela desculpa, dizendo que trouxe os animais para sacrificar ao Senhor. Que bela desculpa! Só que Deus não aceita a sua desculpa esfarrapada quando desobedecemos a palavra do Senhor, porque melhor é obedecer do que sacrificar.
Ele rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor também rejeitou ele como rei. E Samuel disse: foste desobediente a Deus, hoje ele rasgou o teu reino, tirou o teu reino de ti e deu a outro que é bem melhor do que tu. Então cuidado, irmãos, não perde o seu trono por desobediência à palavra do Senhor. Porventura tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, ou que obedeça a tua palavra. Glória a Deus. Eu quero encerrar minha mensagem por aqui, mas eu quero ainda orar por você, amado irmão, que está desfalecido, que parou no meio do caminho, que muitas almas estão morrendo, muitas almas estão acorrentadas. Quem sabe só você pode levar essa palavra a ele. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, diante dessa mensagem, meu Senhor, em que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar, para libertar os cativos. Eu quero que essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, venha libertar todos que ouvirem essa mensagem, que Ele venha estar disponível a ser um missionário nessa última hora. Meu Deus, meu Pai, que muitos possam se levantar agora como gigante, para lutar contra as hostes espiritual do mal. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço, Senhor, levanta os teus filhos nessa última hora e faça com que eles sejam missionários. O mundo está faminto, meu Deus, de palavras de boas novas, e eu preciso que o Senhor restaura, eu preciso que o Senhor liberta. E eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que todos os algemados, cativos, sejam libertos agora, pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Esta mensagem, eu quero agradecer a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.